Bom pessoal, tudo bem? Nessa videoaula de hoje eu vou falar sobre o fascinante número π, um dos números uma das constantes, né, mais famosas e mais extraordinárias aí da natureza. O π é um número irracional. O fato do número π ser irracional significa que não existe uma fração p dividido por q, onde p e q são números inteiros, que possa representar o número π. Representado pela letra grega π, que vem de perímetro, é uma palavra grega, onde perímetro em grego começa com a letra π. Então, foi adotado esse símbolo, essas duas barrinhas com o tio em cima, conhecido então, é uma letra grega e foi adotado como símbolo do π. Isso há cerca de 300 anos atrás. O Euler foi um dos primeiros, né, que adotou essa nomenclatura e seguiu. Aliás, teve um outro matemático anterior a ele que já tinha proposto, né, essa nomenclatura. Mas devido, né, à fama, o Euler era muito mais famoso, começou a se adotar então a nomenclatura. Quando o Euler começou a usar essa nomenclatura, começou a se adotar então essa letra π no alfabeto como símbolo desse número. O π ele vale aproximadamente 3,1415 e tem a parte decimal dele é infinita. E o mais interessante é que essa parte decimal do número π, ela não se repete, ou seja, ela não é periódica. Não tem periodicidade, né? A parte decimal aí. Então, π é 3,14. E de onde vem, pessoal, esse 3,14? De onde vem esse 3,1415, né? Essa expressão para o π? O número π é conhecido pela humanidade há mais de 4.000 anos atrás. Os babilônios já sabiam que se você pegar o comprimento de uma circunferência e dividir pelo diâmetro dela, ou seja, 2 vezes o raio, isso vai dar o π. E isso vale para qualquer circunferência, de qualquer comprimento, de qualquer tamanho. Se você pegar uma circunferência do tamanho de uma moeda, ou pegar uma circunferência do tamanho de um prato, o valor do π, quando você calcular o comprimento dividido pelo diâmetro, 2 vezes o raio da moeda do prato, esse valor não se altera, é uma constante. Então, essa é a forma mais tradicional, né, de se achar o valor do π, de verificar, né, essa igualdade aí. π é igual a 3,1415 e a parte decimal dele é infinita. A forma tradicional é essa, né? Você pega uma circunferência de qualquer tamanho, calcula o comprimento dela, divide pelo diâmetro e você tem, né, esse valor aproximado aí de 3,14. Vamos ver uns exemplos? Eu peguei esse papel milimetrado, eu vou construir aqui duas circunferências para servir como exemplo
Eu vou pegar uma circunferência de raio 5 centímetros, né? No papel milimetrado aqui, cada quadradinho desse tem um lado de 1 centímetro. Então eu vou pegar aqui uma circunferência de 5 centímetros. Estou aqui com o meu compasso e vou fazer essa circunferência. E vou pegar uma outra de 10 centímetros. Vou fazer ela bem aqui no centro, tá? Fica melhor para vocês visualizarem, né? Então vou pegar uma circunferência de 5 centímetros. Aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar aqui. E vou construir a circunferência. Ok? Então tá aqui a minha circunferência com esse centro aqui. Conseguiram enxergar a circunferência? Então tá aqui a minha circunferência de raio 5 centímetros e o comprimento. Como é que eu vou descobrir esse comprimento? Porque eu quero pegar o diâmetro, que é 2 vezes o raio. É isso, eu quero pegar o diâmetro, que será 2 vezes o raio. Pego o comprimento e divido por esse diâmetro. Quero verificar se vai dar aproximadamente 3,14. Então, pessoal, estou aqui com a fita. Então, vou medir, fiz a circunferência. Então, vou medir agora o comprimento dela com uma fita. É claro, com a régua não dá, né, pessoal? Você pode passar a régua aqui só se eu quebrar a régua. Uma outra maneira que você pode fazer, você vem aqui, ó, laça a circunferência. Laça a circunferência. Depois estico, venho com a régua e meço, tá? Bom, mas eu estou aqui com uma fita métrica, eu vou usar a minha fita. Então, vou fazer o seguinte, ó. Marcar aqui o 0. Eu vou medir, então, o comprimento dessa circunferência com a minha fita, tá? Então, você vem aqui e faz assim, ó. Muita paciência. Então, fiz a medida aqui. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deu 31,5. Comprimento. Deu 31,5. Perfeito? Então, o comprimento dessa circunferência, que eu estou chamando de C, deu 31,5 centímetros. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o diâmetro ele passa aqui no centro. Eu já medi, né? Eu já medi o diâmetro em linha reta. Ele vale 10. Ok? Então, o diâmetro, chamado de D, que é 2 vezes o raio, 2 vezes 5, que vai ser igual a 10 centímetros. Então, pessoal, se eu pegar agora esse comprimento, 31,5 centímetros, e dividir pelo diâmetro, que são 10 centímetros, quanto é que vai dar isso? 3,15. Ok? Então, o nosso π aqui, que é esse comprimento dividido pelo diâmetro, é igual a 3,15. Perfeito? Então, essa medida eu fiz para essa circunferência de raio 5 centímetros.
Perfeito? Então você vê que deu 3,15. Eu vou fazer agora com raio igual a 10 centímetros, ok? Vamos pegar aqui 10 centímetros, vou pegar aqui um centro. Então 10, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o lápis vem bem aqui. Vamos fazer então, construir nossa circunferência. Ok? Todo mundo está enxergando a circunferência. Então aqui é o centro. Perfeito? E aqui está a nossa circunferência. Ok, né? Então, eu sei que o raio é 10 centímetros. O diâmetro vai ser 2 vezes o raio. Eu quero calcular a razão entre o comprimento da circunferência e esse diâmetro. Eu sei que será 20, né? Já que o raio é 10. Novamente, vamos apelar para a nossa fita. Vou pegar aqui nossa fita e vou calcular então qual o valor do comprimento aqui dessa circunferência, tá? Então vamos lá. Então, medindo o comprimento, vamos ver aqui. Medindo o comprimento, ó. Deu 63 centímetros, né? 63 centímetros. Perfeito? Então, o comprimento, que eu chamei de C, deu 63 centímetros. O diâmetro, que é isso aqui, né, ó, são 20 centímetros. Que é 2 vezes o raio. O diâmetro deu 20 centímetros aí. Então, olha bem, o comprimento dividido pelo diâmetro, que é 2 vezes o raio, pessoal, vai dar 63 dividido por 20. 63 centímetros dividido por 20 centímetros. Então, isso vai dar 63 dividido por 20. Dá 3,15. É isso? Então, ó, o comprimento dividido por 2 vezes o raio é igual a 3,15, que é o nosso famoso π. Perfeito? Então, olha bem que interessante, pessoal. O comprimento dividido por 2 vezes o raio é igual ao π. Daqui eu tiro, ó, multiplicando por 2r. Então daqui eu tiro, ó, multiplicando por 2 vezes o r dos dois lados, né? Multiplico por 2 vezes o r aqui dos dois lados. Eu tiro o seguinte, que o comprimento vai ser igual a 2π vezes o raio. Então, o comprimento de qualquer circunferência de raio R, o comprimento de qualquer circunferência de raio R é igual a 2π vezes o raio.
Bacana? Então, essa é uma das formas da gente encontrar aqui o número π. Acho que é uma das formas mais conhecidas aí por vocês, né? Bom, pessoal, eu quero falar para vocês agora um outro método interessante de nós calcularmos o número π. É um método que a gente chama de método de Arquimedes. 250 anos antes de Cristo, Arquimedes organizou aqui esse método, que é bastante interessante, também conhecido como método da exaustão. Vocês vão entender daqui a pouco por que exaustão. Então, pessoal, olha bem, ó. Eu fiz aqui uma circunferência. Circunferência tem um certo raio, é claro. E eu vou fazer o seguinte. Eu coloquei um triângulo inscrito e um triângulo circunscrito a essa circunferência. Eu vou chamar aqui esse triângulo, esse lado desse triângulo aqui de L, e o lado do triângulo maior de Lão. Ok? L minúsculo e L maiúsculo aí. Olha bem, pessoal, que interessante. O comprimento, né, o perímetro aqui da circunferência, ele vai estar compreendido, como os triângulos são equiláteros, aqui também é L, aqui também é L. Então, o comprimento da circunferência, ele vai estar compreendido, eu vou chamar esse comprimento de C, ele vai estar compreendido entre o comprimento do triângulo inscrito e o comprimento do triângulo circunscrito. Ou seja, eu tenho 3 L' vai ser menor do que C, que vai ser menor do que 3 Lão. Ok? Fácil de entender isso, né, pessoal? Muito tranquilo. Se você pegar um quadrado, a mesma coisa. Eu fiz aqui a circunferência, vou colocar um quadrado inscrito e um quadrado circunscrito aqui, tá? Então a minha circunferência fiz aqui a minha circunferência, dentro dela tem um quadrado inscrito e tem um quadrado circunscrito a ela. Se nós observarmos aqui, seguimos o mesmo raciocínio, o comprimento aqui, o perímetro da minha circunferência vai estar compreendido. Vou chamar também esse lado aqui de L e de Lão, né, o quadrado maior e o lado do quadrado maior. Então eu tenho o seguinte, ó, que o comprimento, né, o perímetro aqui da minha circunferência, ele está compreendido entre 4L e 4Lão. Perfeito? Então aqui vocês estão vendo que eu vou fazer uma estimativa, né? Eu vou fazer uma estimativa aqui para o valor do comprimento. Aqui, ó, nós temos um hexágono inscrito e circunscrito a circunferência. Então aqui eu vou chamar aqui de L, o hexágono interno de lado L e o hexágono circunscrito de Lão. Então aqui eu tenho que 6 L' é menor do que o comprimento e o comprimento é menor do que 6 Lão. Ok? E poderíamos continuar isso aí, né, aumentando os lados dos polígonos inscritos e circunscritos. O Arquimedes calculou isso para polígonos com 96 lados e ele obteve uma aproximação extraordinária aí para o número π. Eu vou fazer aqui um exemplo, por exemplo, no quadrado. Como é que a gente pode fazer uma estimativa aqui para o número π
aqui com esse exemplo aqui do quadrado inscrito e circunscrito. Olha bem, pessoal, que interessante. Então, olhando aqui a figura, eu chego nisso aqui. O que você vai fazer? Nos 3 casos aqui, você vai tentar fazer o seguinte, você vai tentar colocar esses lados L e Lão, tudo em função do diâmetro D. Que depois você divide aqui tudo por D, quando você dividir o C por D, você vai ter o número π, não é isso? Então vamos ver aqui, ó, vamos ver esse exemplo aqui. Então, como é que eu ponho o elão em função do diâmetro D? O diâmetro, esse aqui é o raio, ó, o raio da circunferência. Ok? Então o diâmetro D é tudo isso aqui, ó. Então você verifica que o diâmetro D é o próprio L, né? Daqui eu tiro que L, ó, L é o próprio diâmetro D. Ok? Quem é o Elinho, né? Quem é o Elinho aqui, ó? Vamos, pela figura aqui, ó, eu posso calcular o valor desse Elinho em função do diâmetro D, usando o teorema de Pitágoras. Olha bem que interessante, aqui eu tenho um triângulo retângulo, né, pessoal? Então, olha bem, ó, se tudo isso aqui é D, então eu posso tomar um desses lados aqui, ó, tudo isso aqui é D, vou pegar esse lado aqui, D sobre 2, e esse aqui, D sobre 2, né? Tudo isso aqui é D, é o diâmetro, ok? D sobre 2, esse aqui é L, ok? Que é o lado do triângulo menor. Então eu tenho o seguinte, ó, eu tenho o seguinte aqui, aplicando o teorema de Pitágoras. Isso aqui também é D sobre 2, né? O Elinho, né? O L minúsculo. Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras aqui num desses 2 triângulos. Tá? Aplicando aqui o teorema de Pitágoras, ó, eu tenho que L' ao quadrado é igual a D sobre 2 ao quadrado mais D sobre 2 ao quadrado. Então, fazendo a conta, ó, esse é D ao quadrado sobre 4, mais D ao quadrado sobre 4, que é igual a 2D ao quadrado sobre 4, simplificando, que é D ao quadrado sobre 2. Perfeito? Então, daqui eu tiro que L ao quadrado é igual a D ao quadrado sobre 2. É isso? Daqui eu tiro que L é igual a raiz quadrada de D ao quadrado sobre 2 é igual a D raiz quadrada de 2. Daqui eu posso racionalizar. Então, eu tenho que L é D raiz de 2 sobre 2. Ok, pessoal? Então, olha bem, vamos substituir agora o valor de Elinho e Elão na desigualdade. Então, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho lá que 4, né, eu tenho o seguinte, ó, que 4 Elinho é menor do que C, que é menor do que 4 Elão. Então, daqui implica 4 vezes Elinho, ó, vai ficar, quando eu substituir aqui, vai ficar 4D raiz de 2 sobre 2, menor do que C, menor que 4 Elão. O Elão é D, não é isso? Então, daqui implica, ó, simplifico, né? Vou ficar com D 2 raiz de 2 menor que C, menor do que 4D. Aqui eu posso dividir tudo por D, né? Tudo por D, pelo diâmetro. Então, dividindo por D,
né, dividindo tudo por D, eu tenho o seguinte, vou ficar com 2 raiz de 2 é menor do que C dividido por D, que é menor que 4. Então daqui implica, ó, 2 vezes raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então eu vou ficar com 2,8, 2 multiplicado por 1,4 dá 2,8, menor que C sobre D é o π. É isso, pessoal? Menor do que 4. Então aqui eu tive uma primeira estimativa para o nosso número π. Interessantíssimo, né? Você pode depois fazer isso para o hexágono, você vai ver que essa estimativa vai cada vez mais melhorando. Cada vez mais melhorando. O Arquimedes fez isso para até um polígono de 96 lados. E ele obteve para π uma aproximação muito bacana, de 3,14. O Arquimedes, então, fez essa aproximação para um polígono de 96 lados. E obteve uma aproximação muito bacana aí para π de aproximadamente 3,14. Isso há 250 anos antes de Cristo. E vários outros matemáticos, pessoal, trabalharam com esses métodos, matemáticos importantes, como Fibonacci, né, entre outros aí, utilizaram esse método para calcular aproximações para o número π. Ok? Bacana, né? Valeu. Método muito interessante. Gostaria que vocês treinassem como exercício o caso do triângulo escrito e circunscrito e o caso do hexágono escrito e circunscrito. Vamos treinar ele como exercício? Lembre-se. Missão dada, missão cumprida. Uma outra forma interessante. Bom, pessoal, uma outra forma interessante também de você usar esse método da exaustão aí é pelas áreas, tá? Você pode fazer pelas áreas também. Ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, um quadrado circunscrito e um quadrado inscrito a minha circunferência aqui. Se eu calcular a área do quadrado maior, né, que eu chamei de elão, aqui de elinho, são quadrados, então os quatro lados são iguais, formam um ângulo de 90 graus, que são ângulos de 90 graus, são quadrados, ok? Então, olha bem, se eu calcular a área do quadrado menor e subtrair, se eu calcular a área do quadrado maior, que é elão ao quadrado, e subtrair pela área do quadrado menor, que é elinho ao quadrado, você vai ver que o que vai sobrar vai ser esse aqui, né? Ó. Então, a área do quadrado maior, vou marcar aqui, pegar aqui a área do quadrado maior. Se eu subtraio da área do quadrado menor, que é toda essa região aqui, ok? O que vai sobrar é justamente essa área aqui, ó. Perfeito? À medida, pessoal, que você for aumentando aqui a quantidade de lados dos polígonos inscrito e circunscrito, essa área aqui, ela vai ficando cada vez menor e vai se aproximando ao perímetro do círculo. Conseguiram enxergar isso? Então, seria uma outra forma. Vocês podem fazer essa brincadeira aí, por exemplo, com hexágono, com octágono, com decágono, né, com icoságono. Vocês vão ver que cada vez mais que você aumenta a quantidade de lados dos polígonos inscritos e circunscritos aqui à circunferência, essa área aqui,
ela vai diminuindo e vai se aproximando ao perímetro da nossa circunferência. Ok? E aí, se você pega esse perímetro e divide pelo diâmetro, vocês vão ver que vai dar aproximadamente o nosso 3,14. Certinho? É também um método de exaustão aí bastante interessante. Calcular a área desses polígonos são fáceis, né? Bastante fácil. Então tentem também fazer, né, por essa técnica aí também do cálculo das áreas. O número π, pessoal, ele tem várias curiosidades interessantíssimas. Nos Estados Unidos, né, veio essa tradição aí de comemorar o dia do número π em 14 de março, né? 14 de março. Nos Estados Unidos, lá você sabe que a data é invertida, né? Primeiro eles colocam o mês, depois o dia. (3.14). Então, 14 de março lá é 3.14, onde é comemorado aí o dia do π. Muito bacana. Tem festas, né? Tem uma série de festividades lá. Outra coisa interessante que o Albert Einstein, ele nasceu nesse dia. (14 de março). Existem campeonatos para quem consegue decorar a maior quantidade possível de casas, né? Depois da vírgula aí. Tem uma pessoa que conseguiu decorar, tá aí a foto dele aí. Ele conseguiu decorar 100 mil casas, pessoal, depois da vírgula. Fantástico, né? Então, um campeonato interessante aí. E existe uma busca incessante aí, né? Os matemáticos estão procurando, né? Cientistas da computação têm procurado aí calcular as casas, né? A maior quantidade de casas decimais do número π. Outra curiosidade interessante é que se você pegar o trajeto de um rio até ele desaguar no mar, se você pegar o trajeto de um rio, da fonte dele até ele desaguar no mar, se você pegar esse trajeto e dividir pelo comprimento da fonte do rio em linha reta até o ponto em que ele deságua no mar, se você fizer essa divisão, vai dar aproximadamente o número π. Outra curiosidade interessante, né? Você vê que o número π também ele está aí nos rios. Então tem várias aplicações fantásticas aí, pessoal, do número π. Do GPS, na matemática como um todo, né? É uma das constantes fundamentais aí da natureza. Ele aparece na trigonometria, praticamente na equação de Einstein, né? O famoso número π, ele aparece nas equações de Einstein. Na teoria da relatividade geral, né, que é a teoria gravitacional do Einstein. Uma curiosidade interessante também é que os matemáticos, né, observaram aí, né, que os cientistas descobriram, é que nas pirâmides os egípcios construíram as pirâmides de uma forma bastante interessante. Eles descobriram que se você pegar
a diagonal lá da base, se você pegar a diagonal da base e dividir pela altura da pirâmide, vai dar o número π, aproximadamente o número π aí, 3,14. Muito interessante isso, né? Você imagina isso. Na construção das pirâmides, os egípcios usavam o famoso número π. π, ele é transcendental. O que significa isso? Que ele não é a solução de nenhuma equação polinomial de coeficientes inteiros. Extraordinário também isso. A gente chama isso de um número transcendental. O π é transcendental. E algumas coisas mágicas, né? Lúdicas com relação ao número π. Como é que você pode ter, né, uma circunferência com um comprimento, você divide pelo diâmetro e não dá um número exato? Né? Como é que pode isso acontecer? É como se o comprimento da circunferência ele fosse infinito, né, pessoal? É como se o comprimento da circunferência fosse infinito aí. Embora você enxergue o desenho da circunferência, mas o comprimento dela seria infinito. É por essa dedução aí do π, já que ele dá 3,14, a parte decimal dele é infinita. Como é que eu posso pegar um comprimento, dividir pelo diâmetro e dar uma coisa infinita? Gostaram, pessoal, da aula sobre o número π? Tem muita curiosidade bacana na internet, pesquisem. Um abração, valeu e até a próxima aula.